Boa tarde, pessoal. Faz um tempinho que eu não faço vídeos, né? Eu acabei me ocupando bastante, né? Com algumas outras tarefas e não tive tempo suficiente para fazer os vídeos ao longo das semanas, né? E tá meio conturbado todo o meu tempo. A gente veio falando um pouquinho ali de pedir e depois veio o caso Epstein, né? Que a gente já tá sobrecarregado. E tem muitas coisas, né? Porque aquilo ali é questão de ponta de iceberg, né? A gente sabe que as coisas vão mais ao fundo. Tem muita gente que tem poder, tem dinheiro, e a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, e sempre viveu e sempre vai viver na realidade, o dinheiro e o poder mandam, né? Nas pessoas. Mas o caso é que eu queria falar hoje, que tá bem alta na realidade, né? É sobre o estreito lá, que foi fechado. Já não é a primeira vez que ele é fechado, na realidade. Alguns anos atrás, na época que Saddam Hussein era um ditador, político, ou presidente, ou o que vocês acharam melhor, né, descrever ele, ele fechou aquele estreito, né, e colocou minas subaquáticas, na realidade, ali, que dificultou bastante a questão de transporte naquela época. Eu vi um vídeo falando ontem sobre dois pilotos de cargueiros, né, que trabalharam, que eram brasileiros, e se tornou muito difícil naquela época de navegar naquelas águas. A gente sabe que ali ele tem mais ou menos o estreito, ali 33 quilômetros de distância. A gente até acha bastante 33 quilômetros, mas para uma rota de segurança, né, que tem uma rota que vai, uma que vem, às vezes o tamanho é pequeno. Sem falar nas questões que nas beiradas, na parte onde que ficam mais territoriais, né, tem muito barco, navio naufragado ali também. Então fica mais difícil ainda navegar naqueles locais. Algumas partes chegam a 80 metros de profundidade, eu acho que não é uma profundidade tão grande para um barco tão pesado. Fica meio difícil, acho que para tudo na realidade, né? Mas o grande caso e o grande porém de toda essa história, né, que tem Israel no meio, tem Irã, tem Hezbollah, tem Hamas, tem tudo um pouco de coisa misturada, né? Que a gente vê falando. Daí tem questões políticas, tem questões religiosas, os xiitas, os sunitas, o Estado Islâmico, e aí por aí vai. Né? O que que Israel ele tá, né, com medo na realidade, né? Ele tá com medo da questão nuclear do Irã, desculpa. Uh, Ele tem medo que o Irã se fortaleça cada vez mais com o apoio de seus grupos que eles têm, né? E acabe se virando como uma potência nuclear, né? E esse ano foi o pontapé inicial para uma disputa de territórios, né? Onde a gente viu também os Estados Unidos como é que eu vou dizer, se prostando de um lado das fronteiras, né? E aí um porém também bem que Israel bate muita tecla, na realidade. Eu acho que nada justifica a guerra e a matança de pessoas que está acontecendo lá. Eu quero deixar bem claro isso. Que pessoas inocentes de tantos os lados, quanto de Israel, como de Iraque, ou de qual outro país que for, na realidade, lá, lutaram, né, ajudar. Eu acho que isso nada se tem um significado, porque muitas vezes são pessoas que estão lutando lá dentro de seus países por brigas que poderiam ser resolvidas diplomaticamente, né? Falando, eu acho que eles poderiam sim, de uma forma mais sensata, acertar os pontos que são necessários acertar, na verdade. Se não está bom para ambos os lados deveriam sentar, conversar, né? Uma mediação sobre a ONU e tal. Mas não é o que acontece, né? E aí Israel está acusando o Irã de manipular, né, enriquecer urânio acima do permitido, que tem uma norma mundial, na realidade, que você pode mexer com urânio, né? Só que eles também estão com perigos de que o Irã está
enriquecendo a mais do que poderia ser enriquecido ou poderia ser manipulado no seu país, né? A gente sabe que o Irã financia o Hezbollah, o Hamas e mais outros, né, grupos extremistas, né, e esses fazem toda a costa de Israel ali, né, então a gente já vê isso há muito tempo essa briga de, né, de quererem país, de quererem revolução, de quererem, né, serem países independentes e tal. E agora fica a dúvida, né? O que que vai acabar nisso, né? Porque daí, como eu falei, os Estados Unidos também, né, se pronunciou, se pontificou a um lado da guerra, que foi ao lado de Israel. Nós já tínhamos os conflitos que estavam, né, acontecendo entre Rússia e Ucrânia, né? A gente vê que o Putin se pronunciou também sobre isso. A gente vê que tem mais pessoas envolvidas, né? O que a gente espera é que isso não vire uma terceira guerra mundial, né? Porque senão vai ficar cada vez mais difícil. A gente sabe que ali no Estreito passam mais ou menos 20% de todo o petróleo e gás natural que vai para as distribuidoras, para países, né, que precisam desse conteúdo para que seja que for, né, para carro, para vias, para elétrica, para hidrelétricas, para hospitais, né, gás natural e tal. E só que a gente também não sabe como é que vai ficar essa história, né? Porque já estão embargados muitos, né, barcos que estão trancados, não pode sair, não pode transitar naquela área, tá proibido. E a gente vai ficar no aguardo aí para ver o que, que vai ser feito através disso, né? Eu particularmente eu não vi nenhuma notícia, né, eu não prestei atenção na verdade se passou e não vi a ONU se pronunciando de alguma coisa sobre esse caso, na verdade, me desculpe se eu não trouxe isso, mas eu espero que a gente, né, da medida do possível, eles consigam, de alguma forma, achar uma solução para esses problemas e tentar de tudo quanto é jeito resolver da melhor forma possível, né? Porque eu acho que já tem gente demais que está sofrendo nesse meio. A guerra já se estende já há algum tempo. E o que a gente espera é que tudo fique bem na realidade, né? Mas não é isso que a gente vê. Faz muito tempo já que eles estão nessa disputa entre países, como eu falei, independência e tal. Então é mais uma questão, né? E fora a questão do capitalismo, né? Fora da questão do poder, quem tem mais, quem tem menos. Então tem grandes fatores ainda que a gente não sabe ao certo o que levou toda essa questão de uma guerra que eu acho desnecessária, né, imprudente. Eu acho que as pessoas elas não precisam guerrear entre si porque eu acho que para eles lá seria uma mais uma catástrofe, né? Porque eles estão sempre brigando, na verdade. E se chegasse a um combate nuclear, eu acho que seria daí também o fim de países quase que por si só inteiros, né? E isso afetaria muitas pessoas, afetaria a parte global, né? Eu acho que afetaria de tudo um pouco. Uma bolsa de valores, a questão do petróleo mesmo, do gás natural, né? Então, eu acho que a gente tem que rever e tentar ajudar da melhor forma possível. Vamos ficar na torcida aí, né? Para que a gente consiga sair ileso também desse embate entre Israel e Irã. Um abraço, até mais.